Olá pessoal, aqui é o professor Jonathan Campos, eu sou professor de Física do Colégio Santa Marta e hoje a gente vai continuar dando sequência ao que a gente viu na última aula sobre cinemática. Hoje nós vamos falar sobre velocidade média. Vem comigo. Bom, então velocidade média é a divisão entre o caminho percorrido e o intervalo de tempo necessário para percorrer esse caminho. É uma parte da física, da grandeza física, que identifica o deslocamento de um corpo em um determinado espaço de tempo. A velocidade média também é conhecida como velocidade escalar média. Bom, traduzindo e resumindo, a velocidade média é a distância dividida pelo tempo. Então, aquela distância que foi percorrida, dividido pelo tempo que você gastou para percorrer aquela distância, é o que nós conhecemos como velocidade média. Então é uma razão, é uma divisão, tá? Olha aqui, ó, VM significa velocidade média, tá? E no Sistema Internacional de Unidades, a unidade utilizada é o metros por segundo, tá? Sendo a distância, o espaço em metros e o tempo em segundos, ok? Então é uma divisão. Vamos lembrar aqui, gente, que esse delta aqui, esse símbolo aqui, esse triângulo, ele significa delta. Esse símbolo na física significa variação. Já falei sobre isso na aula passada. Quem não assistiu ainda, dá uma olhadinha na última aula, porque é importante para a gente aprender esses conceitos, né? A gente falou sobre deslocamento e distância percorrida. Essa aula aqui é a continuação. Então, esse símbolo na física, ele significa variação. O que é a variação? É o final menos o inicial. Ou seja, a variação, quanto que andou, quanto que mudou, quanto que foi percorrido, tá? Então, sempre que aparecer isso aqui significa ΔS, variação do espaço, ΔT, variação do tempo. Ou seja, se eu andei de 10 a 40 segundos, quantos segundos variou? De 10 a 40, 40 menos 10 vai dar 30. Então, teve uma variação de tempo de 30 segundos, ok? Então a gente pode até abrir aqui para entender melhor. Ó, velocidade média é igual ao espaço final menos o espaço inicial e dividido, tempo final menos o tempo inicial. Essa é a nossa velocidade média, ok? Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Bom, agora vamos ver aqui um exemplo, porque é só assim que a gente consegue entender os nossos conceitos. Eu falei para vocês que a velocidade média, a unidade no Sistema Internacional de Unidades que prevalece é o metros por segundo. Porém, a gente pode utilizar outras unidades, como por exemplo o quilômetro por hora. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó, um automóvel passa pelo marco 80 quilômetros de uma estrada às 10 horas e 30 minutos. Às 14 horas e 30 minutos, ele passa pelo marco 260 da mesma estrada. Qual é a sua velocidade média? Então imagine que esse carro, esse automóvel, ele está sobre uma rodovia. E aí no quilômetro 80 daquela rodovia, ele passou às 10h30 da manhã. E aí ele continua percorrendo. Quando chegou no marco 260 km dessa mesma estrada, ele olhou para o relógio e viu que ele aí nessa estrada ele já tinha passado um tempo e que era 2h30 da tarde. Então, sabendo-se disso, desses dois marcos de distância, ou seja, desse espaço, e do tempo que levou de um marco para o outro, qual foi a velocidade média desse veículo? Essa aí é a grande questão. Então vamos usar aqui a nossa fórmula, A velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. O nosso espaço aqui, ΔS, é a nossa distância, a distância que foi percorrida. Lembra que esse S aqui, gente, vem do inglês, significa space. Tá? Então é ΔS de espaço, mas também pode ser entendido como distância, ok? Então, ó, a distância aqui, vamos lembrar, ó, ΔS é espaço final menos espaço inicial, ΔT vai ser tempo final menos tempo inicial. Quem é o espaço final aqui? Ou seja, qual foi o último marco de distância que esse veículo passou? Foi por 260. Esse é o espaço final, a distância final desse veículo.
E quem é o espaço inicial? 80. Foi o início, né? Foi quando ele começou a medir ali, ele viu que era 10h30 da manhã, quando ele passou pelo marco 80 km. E ΔT, tempo final menos tempo inicial. O tempo final, 2h30, foi às 2h30 da tarde. E o tempo inicial, 10h30 da manhã. Tá? Com isso, basta a gente substituir. A gente sabe, né? A velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, então espaço final menos espaço inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Só substituir, ó. O espaço final é 260, o espaço inicial é 80, TF aqui vai dar 14,30 e TI vai dar 10,5, né? Tempo final é 2,5 e tempo inicial é 10,5. Fazendo essa subtração aqui, ó, 260 menos 80 vai dar 180 km, tá? Então, do marco 80 até o marco 260 se passaram 180 quilômetros. E aí, 180 quilômetros, em quanto tempo? Bom, de 10h30 da manhã a gente tem 11h30, meio-dia e meia, 1h30, 2h30. Então, ó, tem 4 horas. Ele levou 4 horas para percorrer 180 quilômetros. Bom, com isso, basta a gente fazer aqui, ó, 180 dividido por 4 vai dar 45 km por hora. Então, a velocidade média que esse automóvel estava percorrendo é uma velocidade de 45 km por hora. É uma velocidade baixa, letra B, né? Por isso que ele levou 4 horas. Se ele aumentar a velocidade, o que vai acontecer? Ele vai diminuir o tempo. Quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo que você vai levar para chegar em um determinado lugar, né? A distância vai ser a mesma. Ele vai percorrer, mesmo que ele aumente a velocidade do carro, ele vai percorrer os mesmos 180 km, certo? Agora, vamos continuar falando sobre velocidade média. Vamos ver aqui umas particularidades quando a gente quer calcular, por exemplo, o espaço e o tempo. Vamos lá, vamos com calma aqui. Bom, a gente aprendeu aqui que essa é a nossa fórmula da velocidade média. Velocidade média é a distância dividida pelo tempo. E aí a gente precisa considerar, por exemplo, quais foram os marcos iniciais, marcos finais e qual foi o tempo que levou exatamente para estar percorrendo aquela distância. Então, distância dividida pelo tempo. Mas nem sempre a gente vai pedir ou a gente vai calcular somente a velocidade média. Às vezes a gente vai se deparar com problemas e exercícios que a gente precisa calcular, por exemplo, a distância ou o tempo. E aí, se eu quiser, por exemplo, calcular a distância, né, o meu ΔS, se eu tenho a velocidade média e o tempo, para calcular aqui a distância é fácil, né? Basta passar esse ΔT para o outro lado e aí a distância é a velocidade média vezes o tempo. Olha só, eu vou mostrar aqui, ó, em função da distância. Se o problema pedir para você calcular a distância, para isso ele vai ter que te dar a velocidade média e o tempo. Então, ó, ΔS é igual a velocidade média vezes o tempo, tá? Olha aqui um exemplo básico só para a gente entender como é que funciona quando eu quero calcular a distância. Olha, calcule a distância percorrida por um móvel em 10 segundos com uma velocidade de 50 metros por segundo. Bom, nota aqui, nesse caso ele quer a distância percorrida. Ele está dando o tempo, qual é o tempo? 10 segundos. E ele também está dando a velocidade. Olha aqui, ó, uma velocidade de 50 metros por segundo. Bom, basta multiplicar isso aqui, ó, 50 metros por segundo vezes 10 segundos. Eu posso cortar aqui esse segundo com esse segundo aqui. E aí a minha distância, uma vez que eu tenho a minha velocidade e o tempo, eu posso saber qual foi o caminho percorrido. Então, a distância desse móvel é uma distância de 500 metros. Tá? A velocidade vezes o tempo, a gente acha a distância percorrida. E se a gente quiser calcular o tempo, basta passar esse tempo para lá e a velocidade média vai passar dividindo. Então, ó, o ΔT, em função do tempo, a fórmula muda, fica distância dividido pela velocidade média. Ok? Quando a gente quer calcular a distância, é velocidade média vezes o tempo, e quando a gente quer calcular o tempo, é distância sobre a velocidade média. Bom, a gente tem aqui um outro exemplo, para vocês entenderem como é que funciona. Tá? Agora, ele quer calcular, ó, no exemplo 2, calcule o tempo total gasto
que um móvel com velocidade de 10 metros por segundo percorreu em 200 metros. Então ele está dando para a gente aqui, ó, a velocidade, 10 metros por segundo, e ele também está dando aqui a distância, 200 metros. Se eu tenho velocidade e tenho distância, eu consigo calcular o tempo que vai ser gasto para percorrer essa distância com essa velocidade já sabida. Então, ó, ΔT vai ser, ó, 200 é a distância e 10 aqui é a velocidade média, 10 metros por segundo. Posso cortar esse zero com esse zero aqui, né? Então isso aqui vai ficar, ó, 20 dividido por 1 vai dar 20. Então, para percorrer 200 metros numa velocidade de 10 metros por segundo, o tempo necessário vai ser um tempo de 20 segundos. Ok? Então a gente já calculou a velocidade média e a gente calculou distância e tempo. Agora eu vou passar uns exercícios aqui que a gente vai resolver juntos, ok? Para que vocês possam entender melhor esses conceitos, tá? Vamos lá. Bom, vamos ver aqui, ó, continuando nessa pegada aí, né, nesses exemplos de velocidade média. Ó, ao cobrar uma falta em um jogo de futebol, um jogador imprime a bola uma velocidade de 15 metros por segundo. Sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir as redes, determine a distância percorrida. Bom, notem aqui. Nesse caso, ele quer descobrir a distância. Se ele quer saber a distância, ele precisa dar duas informações para a gente. A velocidade e o tempo. Porque, gente, esses exercícios vão ser sempre assim. Eu tenho 3 grandezas. Eu tenho velocidade, distância e tempo. Ele sempre vai me dar duas informações para eu encontrar a terceira. Então, se ele quer a distância, qual foi a fórmula da distância? Velocidade média vezes o tempo. A velocidade aqui é uma velocidade de 15 metros por segundo. E o tempo é um tempo de 3 segundos. Então, ó, ΔS vai ser 15 vezes 3, é uma distância de 45 metros. Então, nessa velocidade e somente com esse tempo aqui, a bola ela vai levar aí 45 metros para atingir as redes. Tá? 45 metros. Logo, olha aqui, ó, vai ser a opção B, 45 metros. Vamos respeitar a unidade. Tá? Aqui também tem 45 na letra A, mas aqui é 45 km por hora. Então é diferente, né? Tem que ser a letra B. Número 3. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 240 quilômetros, sendo de 10 km por hora a velocidade média das águas. O percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente... Bom, preste atenção aqui. Nesse caso aqui, ele está querendo saber o percurso que essas águas vão levar para cumprir o seu curso. Ou seja, se ele está falando o tempo que essa água da chuva vai levar aí, né, sabendo que você tem uma velocidade média, para ela percorrer essa distância. Ou seja, ele está dando a velocidade, 10 km por hora, e ele está dando a distância que ela vai percorrer entre um rio e outro. Ou seja, que informação ele está pedindo aqui? Ele está pedindo o tempo. Basta olhar a unidade das respostas. Dias é unidade de tempo. Então ele quer saber em quanto tempo essa água vai cumprir o seu percurso, considerando essa distância de 240 km numa velocidade de 10 km por hora. Quando ele quer descobrir o tempo, a gente acha ΔT é igual a distância dividida pela velocidade média. Então, qual é a distância? 240 km. E qual é a velocidade? Ó, 10 km, sendo de 10 km a velocidade média das águas. Basta fazer, ó, posso cortar esse zero com esse zero aqui, ó, e eu posso cortar esse quilômetro também, quilômetro com quilômetro, se eu tenho em cima e tenho embaixo, posso cortar. Então, 240 dividido por 10 vai dar 24. Sobrou, qual foi a unidade que sobrou? Horas. Então, ΔT, 24 horas. Horas. Preste atenção. Em 24 horas, essa água da chuva vai levar para percorrer 240 km sobre essa velocidade. 24 horas é a mesma coisa que um dia. Então a opção aqui é a letra C, não é a letra A.
tá? A água da chuva, ela vai levar 24 horas e não 24 dias. Tem que prestar atenção também nessas pegadinhas, né? Questão número 4. Agora, quero fazer um pedido para vocês. Pausem o vídeo e tentem vocês resolver essa questão. Também uma questão fácil, tá? Mas é importante que vocês peguem um caderno e tentem reproduzir essas questões. Depois vocês deem play no vídeo e aí vocês vão ver aí se conseguiram acertar, se acertaram até a metade, porque só fazendo, gente, que as dúvidas vão de fato aparecer, ok? Então, seguindo, analisando a tabela, calcule o valor da velocidade média. Isso aqui é uma questão bem fácil, a gente tem uma tabela, distância, o S é o espaço, lembra? E T é o tempo em segundos. Para a gente calcular a velocidade média, basta fazer distância dividido pelo tempo. ΔS dividido por ΔT, certo? Já sabemos disso. Só que quem é ΔS? É o espaço final menos o espaço inicial sobre tempo final menos o tempo inicial. Bom, quem é o espaço final aqui? Ó? O último espaço da minha tabela, a última distância é 20. E o inicial é 5. Tempo final é 4 e o tempo inicial é 1. Então 20 menos 5 vai dar 15, 4 menos 1 vai dar 3. Lembra aqui das unidades, que é muito importante. Aqui está em metros, embaixo está em segundos. Basta agora fazer a divisão. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então a velocidade média dessa tabela é uma velocidade média de 5 metros a cada segundo. Tá? Então a cada segundo, a gente consegue ver até na tabela isso de cara. Está indo de 5 em 5 metros e está passando de 1 em 1 segundo. A opção aqui é a letra B, 5 metros por segundo. Continuando aqui na número 5, observe no gráfico a curva representativa do movimento de um veículo ao longo do tempo, traçada a partir das posições registradas durante o seu deslocamento. O valor estimado da velocidade média do veículo em metros por segundo corresponde a... Bom, então vamos olhar aqui o gráfico. É importante a gente fazer questões com gráfico e ler o gráfico, tá? Então a gente tem aqui, ó, na coluna vertical, né, a gente tem aqui, que a gente chama de abscissa, a coluna das abscissas, a gente tem aqui, ó, o deslocamento. E aqui nas ordenadas a gente vai ter aqui o tempo, tá? Então, na vertical a gente tem o deslocamento, na horizontal a gente tem o tempo. Então, distância dividida pelo tempo. Aqui é uma curva representativa do movimento. E a cor laranja aqui são as posições de fato por onde esse veículo passou. Tá? Quando fala veículo, a gente está falando de qualquer coisa que se move. Pode ser uma partícula, por exemplo. Não entenda veículo somente como carro. Tá? Então, veja bem. Quando era 0 segundos, aqui ó, no zero, esse móvel, esse veículo, ele estava aqui ó, em 4 metros. Ele andou um pouco mais de 2 segundos, olha o laranjinho aqui, a gente vai seguindo. E ele foi parar aqui ó, um pouco acima de 6, talvez em 7 metros. Entre o 6 e o 8 tem o 7 aqui. Quando ele chegou aqui, ó, isso aqui foi o quê? 10 metros, ele estava em talvez 7 segundos. E é assim que a gente consegue analisar de fato as posições desse móvel. Bom, para a gente calcular a velocidade média, basta utilizar aqui, ó, distância dividida pelo tempo. Então ele foi de 0 a 12 segundos e ele deslocou de 4 metros a 16 metros. Bom, velocidade inicial, velocidade final menos velocidade inicial, distância final menos distância inicial sobre tempo final menos tempo inicial. A distância final aqui, ó, distância final 16, ó, essa marcação aqui, notem, ó, ela vai dar no 16 metros. 16 menos 4, que é o inicial, sobre 12, que é o tempo, menos 0. 0 é o tempo inicial. Bom, 16 menos 4 vai dar 12 metros, 12 menos 0 vai dar 12 segundos. Dividindo isso aqui, 12 dividido por 12 vai dar 1 metro por segundo. Tá? Só observando o gráfico a gente consegue tirar as informações e aí faz a divisão, porque é velocidade média, distância dividida pelo tempo, e a gente encontra
o valor estimado, ou seja, esse móvel ele se deslocava 1 metro a cada 1 segundo. Isso é uma média, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas é por isso que a gente fala velocidade média, tá? Então, cada posição dessa aqui que ela se movimentava, ela levava em média 1 segundo, ok? Vamos continuar. Bom, mais um exercício aqui de velocidade média, que seria bom vocês tentarem fazer antes de verem a resolução, tá? Vamos lá, número 6. Mário, um ciclista com fama internacional em movimento uniforme, gastou 2 horas para percorrer 70 quilômetros. Sua velocidade média é... Bom, muito fácil, né? Ele quer a velocidade média, a gente já viu que a velocidade média nada mais é que a distância dividida pelo tempo. Ele está dando aqui que ele levou 2 horas para percorrer 70 quilômetros. Então a distância dele foi 70 quilômetros. E qual o tempo que ele levou para percorrer esses 70 quilômetros? 2 horas. Então, distância dividida pelo tempo, 70 dividido por 2 vai dar 35 quilômetros por hora, tá? Então, a opção aqui é a letra E. É importante respeitar a unidade, tá? Sem a unidade, a gente confunde tudo. Ah, por que não é a letra A? Também deu 35, mas 35 metros por segundo. Nesse caso, a nossa questão estava em quilômetros por hora, tá? Vamos continuar aqui. Número 7. Um avião voa com velocidade constante de 2.880 metros por segundo. Calcule o espaço por ele percorrido em 20 segundos. Então, veja bem, ele percorre uma velocidade de 2.880 metros por segundo. Essa é a velocidade. Ele quer saber o seguinte, se com essa velocidade, em 20 segundos, quantos metros ele já vai ter percorrido? Bom, se ele quer descobrir aqui a distância, né, o espaço, basta fazer velocidade média vezes o tempo. Então, 2.880 vezes 20. Aqui a gente pode cortar aqui o segundo com segundo. Isso vai dar, 2.880 vezes 20, vai dar 57.600 metros. Tá? Isso vai dar 57.600 metros, que vai ser letra C. O que a gente poderia fazer aqui também? Como a gente está falando de uma distância muito grande, 57.600 metros é uma distância grande. A gente pode falar numa unidade que vai arredondar, que vai diminuir essa distância. Eu posso, por exemplo, passar para quilômetros, tá? Então isso aqui vai dar 57,6 quilômetros. A opção aqui, gente, é a letra C. Por que não é a letra E? Porque aqui o exercício não está mandando fazer conversão nenhuma. Se ele por acaso falasse assim, dê a resposta em quilômetros, e aí para passar de metro para quilômetro, basta dividir por 1.000. Tá? Nesse caso aqui, como ele não pediu, a gente deixa 57.600 metros. Ah, professor, por que você dividiu por 1.000 aqui? Estou explicando para vocês. Quando a gente trabalha com um valor muito alto, é quase 60 mil ali, né? 57.600 é muito alto. Então, é comum a gente reduzir para uma unidade menor. Né? É muito melhor falar, em 20 segundos, ele vai ter percorrido 57,6 quilômetros. É melhor falar isso do que falar, ele vai percorrer 57.660 metros. Tá? Então, a gente reduz a unidade até para ficar melhor escrito, né, melhor resolvido. E aí, na matemática, na física, a gente sempre trabalha com o resultado o mais reduzido possível, o mais deduzido possível, ok? Vamos ver mais exercício aqui. Bom, número 8. Um trem de comprimento de 600 metros atravessa um túnel que possui o mesmo tamanho do seu comprimento. Então, o túnel e o trem têm o mesmo tamanho. Sabendo que a velocidade média do trem é de 30 metros por segundo, quanto tempo ele levará para fazer essa travessia? Bom, ele agora quer o tempo. Quanto tempo o trem vai conseguir atravessar esse túnel, sabendo que a sua velocidade média é de 30 metros a cada segundo. Então aqui, como ele quer descobrir o tempo, é fácil, né? O tempo, a gente já viu a fórmula aí, ΔT, é igual a distância dividido pela velocidade média. A distância aqui é 600 metros e o tempo, a velocidade é uma velocidade de 30 metros a cada segundo. Eu posso cortar aqui, metro com metro, tá?
Se eu tenho em cima e embaixo, eu posso cortar. E aí, 600 dividido por 30, eu também posso cortar o zero aqui, ó. Fica 60 dividido por 3, isso vai dar igual a 20 segundos. Então, o tempo que vai levar para conseguir que esse trem atravesse esse túnel de 600 metros é um tempo de 20 segundos. Aqui é a letra D, ok? Bem facinho também, né? Vamos aqui ver mais uma questão. Olha, na número 9, para a gente encerrar, um automóvel passa pelo marco 60 km de uma estrada às 9 horas e 30 minutos. Às 12 horas e 30 minutos, ele passa pelo marco 240 da mesma estrada. Determine a sua velocidade média escalar. Bom, se a gente está falando aqui, né, passa pelo marco, então isso aqui fica fácil. Observem aqui, a gente vai ter velocidade média é igual a distância dividida pelo tempo. Para isso, a gente vai colocar, ó, espaço final menos espaço inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Qual foi a distância final? A distância final foi o marco 240 quilômetros. E a distância inicial? A distância inicial foi o marco 60 quilômetros. E qual foi o tempo que ele levou para fazer esse percurso? Ele passou às 12 horas e 30, esse foi o tempo final, menos 9 horas e 30 foi o tempo inicial. Bom, 240 menos 60, isso aqui vai dar 180. E de 9h30 a meio-dia e meia existem 3 horas. Então, 3 horas ali, basta fazer a divisão. 180 dividido por 3 vai dar 60 km por hora. Então, essa foi basicamente a velocidade média que esse veículo levou, tá? Uma velocidade de 60 km a cada hora, ok? Bom, eu vou encerrar por aqui. Fizemos alguns exercícios sobre velocidade média. Quem não assistiu esse vídeo, é preciso que assista o vídeo passado, que a gente falou de deslocamento, distância percorrida, ok? E aí, pessoal, é importante que vocês tentem refazer esses exercícios, tá? Porque só assim as dúvidas vão aparecer, ok? Estou à disposição de vocês. Qualquer coisa podem entrar em contato. Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.